Estão vendo aí? Ok? Muito bem. A nossa conversa de hoje é praticamente uma continuidade daquilo que nós fizemos na última live, que foi exatamente sobre a questão da religião e a política e a questão da ética. E, conversando com o Centro Teológico, achamos por bem, então, nós também trabalharmos focado na cartilha de orientação política da CNBB. Essa cartilha de orientação política, ela foi elaborada a pedido da CNBB, mas ela foi elaborada pela região Sul, CNBB Sul 2, que é exatamente a região que envolve o estado do Paraná. Tanto é que se vocês fizerem uma busca mais apurada, vocês verão que tem participação, inclusive, de padres da nossa região. Muito bem. Então, na verdade, essa cartilha ela está dividida em 3 pontos principais. O primeiro é o sistema político brasileiro, como é que funciona o sistema político brasileiro, a igreja e a política, parte 2, e as eleições municipais de 2020. Então, nós faremos 3 lives. A de hoje, nós vamos abordar o sistema político brasileiro. Na segunda live, no dia 23 de setembro, aliás, 26 de setembro, nós abordaremos a igreja e a política, e a próxima live, lá em outubro, então, as eleições municipais de 2020. Então, nós vamos trabalhar mais focado em cima do material disponibilizado pela CNBB. Mas todo esse material, ele vai ao encontro daquilo que nós conversávamos na live anterior. Então, na capa, inclusive, da cartilha da CNBB, há uma citação em relação ao Papa Francisco. Então, na verdade, a cartilha tem como tema principal os cristãos e as eleições. Existe uma frase do Papa Francisco que diz que a boa política está a serviço da vida e da paz. Fazendo uma puxada na doutrina social da igreja, a igreja sempre vinha falando muito de justiça nos últimos tempos, desde o Concílio Vaticano II. O Papa Francisco, praticamente, ele faz eu não diria uma alteração, mas ele começa a usar muito o termo paz. Exatamente naquilo que a doutrina da igreja usa como justiça. Por conta, obviamente, das circunstâncias que o mundo está atravessando hoje. Então, o Papa Francisco, fazendo praticamente uma recapitulação daquilo que nós vimos na última live, vocês têm aí uma frase dele em que ele diz: peço a todos que têm responsabilidade política que não se esqueça de 2 coisas, a dignidade e o bem comum. Então, na nossa última live, vocês lembram muito bem que eu disse para vocês que havia um tripé da doutrina social da igreja, que era a claridade política, a justiça e o bem comum. Então, ele volta a nos inquirir sobre essa questão, que todos que têm responsabilidade política e todos os cristãos católicos têm responsabilidade política, não podemos nos esquecer, da questão da dignidade da pessoa e do bem comum. Ele diz mais, envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Como Paulo diz que amanhã estará uma live sobre a questão de vocação, o Papa diz que política é a vocação do serviço. Por que ela é a vocação do serviço? Porque ela está a serviço do bem comum. Então, todos nós temos o dever, a obrigação, enquanto cristão, de servir ao bem comum, de fazer com que o bem comum aconteça. Mas não é simplesmente falar do bem comum, porque falar do bem comum, falar de justiça, falar de dignidade é muito bonito. Mas nós precisamos vivenciar. E ele diz mais, como nós fechamos a nossa última live, ele diz, nós cristãos não podemos fazer como Pilatos e lavar as mãos. Não podemos. Você lembra que eu terminei a última live exatamente falando disso, que enquanto cristãos nós não podemos lavar as mãos, não podemos deixar de nos responsabilizar ou de corresponsabilizar pelo que acontece na política.
Pilatos lavou as mãos, mesmo que ele pensava contrariamente, talvez, pelos escritos, ele pensava contrariamente, e ele não tinha motivos nenhum para condenar Jesus, mas ele lavou as mãos. E o pior, que ele lavou as mãos a partir de um interesse pessoal e de um compromisso pessoal que ele tinha feito, mesmo que esse compromisso fosse antiético ou imoral. Mas o Papa também, Francisco, ele vai nos dizer que alguém pode falar para ele, mas Papa, não é fácil nos responsabilizarmos, não é fácil a gente sempre lembrar da dignidade do bem comum, porque a política é muito suja. E me recordo que alguém me fez uma pergunta sobre essa participação do cristão, do católico na política, como que seria essa operacionalidade, essa operacionalização da política, uma vez que você encontra um ambiente corrupto, um ambiente sujo, etc. e tal. Ah, então tá bom. Então, se o ambiente é sujo, se o ambiente é corrupto, então nós não devemos participar? O que o Papa nos diz a respeito disso? Que muitos católicos se esvai, tira o corpo fora, faz corpo mole, exatamente porque diz que a política é suja, então não seria de bom termo um católico fazer parte desse ambiente corrupto e sujo. E aí o Papa, ele responde com uma pergunta, que é uma das maneiras, inclusive, que a filosofia se utiliza para nos dar algumas respostas, né? Porque a filosofia deve nos levar à reflexão e, através dessa reflexão, fazer a gente concluir, inferir algumas coisas. E ele diz, a política está suja? Por quê? Por que será que a política está suja? Por que há tanta corrupção na política? E ele diz, não será porque os cristãos se envolveram na política sem o espírito evangélico? Então, na verdade, o que ele está dizendo? Não, nós temos cristãos na política, nós temos cristãos envolvidos na política, nós temos católicos já envolvidos na política. Mas então, por que ela está suja e corrupta? Talvez porque os cristãos que se envolveram diretamente nos cargos públicos se envolveram mais preocupados com seus interesses individuais do que com o espírito evangélico. E aí que está a grande questão. A questão é que nós temos que nos envolver na política mais inspirados pelo evangelho. E aí eu já diria para vocês de antemão que para que a gente consiga, enquanto cristãos, enquanto católicos, se envolver na política com o espírito evangélico, é necessário uma outra coisa que nós falamos na live anterior e que o Concílio Vaticano II nos diz isso claramente. É preciso superar as ideologias. E aí eu me lembro que alguém me fez uma pergunta de que um bom filósofo sabe que para você pensar a realidade, você tem que pensar a partir de ideias. Claro, você tem que pensar a partir de ideias, mas ideias, simplesmente ideias, não são ideologias. Ideologia é um conceito um pouco mais amplo e, às vezes, um pouco mais restrito, mas quem estava na última live lembra que eu disse que as ideologias também não, elas cegam, né? Elas não libertam. E nós queremos um espírito evangelizador, né, de inspiração no evangelho, mas que seja libertador, que preserve a dignidade humana e que busque em todos os seus atos, em todas as suas, todos os seus comportamentos, né, o bem comum. E aí o Papa diz, é fácil dizer que a culpa é do outro, mas o que eu, enquanto cristão, enquanto católico, estou fazendo, inclusive, para diminuir essa sujeira na política, esta política corrupta, ou essa politicagem que busca os interesses individuais e não os interesses coletivos. O que eu estou fazendo? E eu diria mais,
deveríamos perguntar o que a nossa geração, se alguém nos perguntasse, que estivesse nascendo hoje, o que a nossa geração está deixando? O que a nossa geração está deixando para os filhos e netos com relação à política? Um envolvimento com o espírito cristão, evangélico e católico? Ou não envolvimento? Um lavar as mãos, como Pilatos? Se eles nos perguntassem, o que nós teríamos como resposta para eles? Então, o Papa Francisco nos leva à reflexão, baseada exatamente em tudo aquilo que a doutrina social da Igreja nos propõe. E o Papa também, existe uma citação na própria cartilha da CNBB, na contracapa, e que o Papa diz que a política, ela é uma das formas de caridade mais altas. Então, recapitulando aquilo que nós vimos na última live, eu coloquei aí para vocês também um texto em que a doutrina diz assim, ó, a política, segundo a doutrina social da Igreja, é uma das maiores formas de caridade, porque significa servir ao bem comum. E não posso lavar as minhas mãos. Todos devemos fazer alguma coisa. Um bom católico interfere na política, oferecendo o seu melhor para que o governante possa governar. Talvez o governante seja um pecador, mas devo colaborar com tudo, com as minhas opiniões, participando das reuniões nas câmaras de vereadores, inquirindo um candidato, alguém que tem um cargo público, participando das políticas públicas, dando a minha contribuição. Ou seja, existe N formas de participação na política, e eu devo colaborar. Porém, cada católico tem os seus talentos, tem a sua vocação, o seu chamado, tem as suas habilidades, tem as suas competências. Cada cristão, na sua liberdade, baseado no espírito evangélico, tem que achar o seu melhor modo de participar, o seu melhor modo de se responsabilizar pelo que acontece na política. Isso cabe a cada um de nós descobrirmos. Mesmo que a participação nossa, a nossa colaboração, seja apenas de rezar, de orar pelos nossos governantes. Porque até isto o próprio evangélico pede, que nós rezemos pelos nossos governantes, para que eles consigam se manter fiéis àquilo que é a essência da boa política, que é servir, que é a busca do bem comum. Então, recapitulando o que nós falamos na última live, vejam só, o marco conciliar, aí nós estamos falando do Concílio Vaticano II, e que eu disse na última live que é preciso que nós cristãos, nós católicos, e aí eu também digo, é preciso que ainda uma parte da hierarquia da igreja, e aí envolve tantos padres, e os religiosos não fazem parte da hierarquia, mas também os religiosos, que entendam que há um divisor de águas antes do Vaticano II e o Vaticano, e que ainda é preciso nós bebermos desta fonte, que é o Vaticano II, porque é uma fonte baseada na essência do Evangelho, né? Na essência dos valores que o Evangelho. Então, diz lá, o marco conciliar propõe uma fé que tenha relevância pública. Então, não é uma fé que tem relevância apenas pessoal, mas que tem relevância pública e social. Então, o Vaticano II, ele rejeita aquela fé que era entendida como assunto exclusivamente privado e pessoal. Aquela fé que era possível ser vivida apenas no meu quarto, apenas no meu íntimo, né? Com as minhas orações,
né, com as minhas rezas, né? Então, para o Vaticano II, o público e o social são, para a fé, ocasião de expressão de exercício da caridade. Então, onde, em que ambiente, em que espaço eu vou expressar, eu vou exercer, eu vou exercitar a caridade, que é a essência do cristianismo. Não há nada mais substancial para o cristianismo do que a caridade. Como eu disse para vocês, a única novidade que o cristianismo trouxe é exatamente o amor fraterno, é exatamente a caridade. Fora disto, nós nos tornamos uma religião comum às religiões que já existiam na humanidade, né, até o aparecimento do cristianismo. Então, é um meio de participação na construção do reino e uma ocasião de vivência e de expressão da esperança. Então, a política, na verdade, é uma forma de nós olharmos para frente com esperança na construção de um futuro em que a dignidade e o bem comum estejam presentes. Em que nós, através desse exercício da caridade por meio da política, através da política, nós consigamos expressar essa nossa fé e que essa fé esteja imbricada, associada ao público e ao social, e não somente ao privado e pessoal, e que isso nos traga, a partir dessa vivência, dessa prática da caridade efetiva, que nós possamos olhar para frente com esperança. E aí nós temos as 3 virtudes teologais presentes. A caridade, que é a maior delas, a fé e a esperança. Então nós temos que ter um olhar futuro e acreditando que é possível, através dessa nossa vivência, uma construção de um mundo mais justo e mais fraterno. E isto é uma obrigação de todos nós cristãos, de todos nós católicos. Mas nós não teremos esse mundo mais solidário, mais humano e mais fraterno, se nós não nos envolvermos mais na política. Não há outro meio de nós fazermos isso que não seja através da política. E aí, eu coloquei aqui para vocês que por que o Papa Francisco, que a doutrina da Igreja Católica, a todo momento fala desta caridade como uma das formas mais altas de caridade. Talvez eu diria a forma mais elevada de caridade. Porque existe o que nós podemos chamar de microcaridade, que é o amor ao próximo nas relações interpessoais. Então, por exemplo, como nós aqui nos conhecemos alguns, existe uma proximidade, e obviamente que é muito mais fácil, né, eu falar assim, oi Paulo, oi Daniel, e a gente demonstrar um para com o outro esse amor ao próximo. Porque é uma relação interpessoal, relação muito próxima. Mas esta é mais fácil, esta é mais tranquila, porque existe uma afetividade, e ninguém, humanamente falando, resiste muito à questão desta afetividade tão próxima. Claro que, quando nós convivemos, a tendência humana, e aí não tem nada a ver com religião, com fé e com dever católico, evangélico, é obviamente que pela convivência nós vamos nos amar mais facilmente. Porém, existe a macrocaridade, que é exatamente esta que o Papa Francisco está falando, é esta que a doutrina social da Igreja fala, e é esta que o Evangelho também nos cobra, que é o amor através das estruturas.
amar através das estruturas. E isto não é tão fácil. Porque é um amor que não se evidencia, ele não é nominal, ele não é direcionado a um nome, a uma pessoa. Mas existe da parte dos católicos um empenho abnegado, ou seja, fora dos interesses individuais, é um empenho altruísta, é um compromisso exigente e radical com a transformação das estruturas em vista de a transformar de um modo mais duradouro. Então, transformar as estruturas é mais difícil, amar através das estruturas é mais difícil do que amar nas nossas relações interpessoais. Então, amar através das estruturas, para transformar, inclusive, essas estruturas de um modo mais duradouro, é, por exemplo, eu ter uma ação aqui em Cianorte e esta ação repercutir em alguém que está lá, por exemplo, na África. Ou contribuir para que o Brasil seja um país mais democrático, e para isso eu preciso interferir nas estruturas, mas o fato do Brasil ser um país mais democrático, e por o Brasil ser uma referência na América Latina, eu contribuir para que as estruturas também da América Latina também se reflitam, se transformem mais democráticas e atingindo pessoas que eu nunca vi, pessoas que eu nunca ouvi falar, pessoas que eu nunca tive um contato, que eu não tenho uma relação interpessoal. Isto é o amor através das estruturas. E não há outro jeito, porque a política, ela está e é feita através das estruturas. Por isso que também não é fácil você mudar, transformar a realidade concreta pelas estruturas. Porque da mesma forma que nós temos as estruturas que nos permitem interferir, né? Da mesma forma que nós temos, por exemplo, os institutos jurídicos que nos permitem interferência na realidade concreta, nós também temos instituto jurídico que nos dificultam nessa transformação da realidade. E por isso que, às vezes, é interessante, inclusive, mudar as estruturas, interferir nas estruturas, e, às vezes, inclusive, quebrar as estruturas. E nós, e a doutrina social da Igreja, ela é objetiva e clara em relação a isso. Nós, como católicos, temos o dever de, inclusive, contrariar as estruturas quando as estruturas não colaboram para a dignidade da pessoa humana. Quando as estruturas não colaboram para o bem comum. Então, viver em caridade política e construir a caridade política constitui a globalidade da ética social cristã. Então, qual é o fundamento primeiro da ética social cristã? Dessa ética com relevância pública e social. É exatamente isso. Que nós precisamos viver essa caridade política enquanto macro, ou seja, amar através das estruturas. A justiça e o bem comum, então, são as mediações práticas em que se concretiza o empenho ético-religioso da caridade política. Então, se a caridade política é o horizonte que nos motiva, então, se vamos nos envolver na política em nome do amor ao próximo, mas desse próximo que não está tão próximo, desse próximo que não tem nome, desse próximo que é invisível, que eu não conheço e que está longe numa questão espacial, territorial, se essa caridade é a motivação, é o que tem que me motivar enquanto cristão, inspirado no Evangelho de Cristo, a justiça é a mediação. Então, é através da justiça que eu vou conseguir concretizar e construir a caridade fraterna. Em busca do quê? Em busca do bem comum. Então, o bem comum constitui
a configuração ideal da realidade social. E aí eu citei o autor que diz isto, baseado exatamente na doutrina social da igreja. Então, essas três coisas, elas não podem estar dissociadas. Então, mas aí, essas mediações, a justiça, que é a mediação ética, a caridade, que é o horizonte motivacional, e o bem comum, que é o ideal que nós buscamos, ela nos apresenta um problema extremamente complexo. Qual é? E que aí que nós, e aí eu digo professores, cristãos, católicos, ou quase todo mundo, uma parte, que nós caímos num erro, num equívoco, que é que colocarmos a culpa em alguém. Dizer que as coisas não acontecem como nós defendemos, porque fulano não fez a parte dele, porque ciclano não fez, porque o político não fez, porque o prefeito não fez, porque o vereador não fez, porque o governador não fez, porque o presidente não fez, porque o deputado não fez. Qual é o problema, então, das mediações? Que é uma luta, na verdade. Não se pode cair na ingenuidade de que, no âmbito da caridade política, o amor é imediato como no interpessoal. Há um conjunto de mediações necessárias para que o amor ao próximo, esse amor macro, seja uma realidade. E aí, para que isso seja concretizado, há certas exigências de nós, enquanto católico e como cristão. Quais são essas exigências? Discernimento, que é uma coisa difícil. Ponderação, outra coisa muito difícil nos dias atuais. Reflexão, consciência dos recursos disponíveis e das possíveis soluções que podem emergir de uma mesma situação. E a variedade de projetos sociopolíticos numa sociedade sequer plural. Então, vejam só. Nós temos que ter, por exemplo, consciência dos recursos disponíveis. Então, será que podemos cobrar, por exemplo, que o governo resolva o problema da educação em 10 anos? Isto é possível? Eu vou dizer que como professor, não. E eu estou vendo que tem professores aí. Não é possível resolver todos os problemas da educação em 10 anos. Por quê? Porque existe uma situação histórica, social, cultural, que não nos permite resolver isso em 10 anos. É preciso recursos, mais recursos, e a lei agora que foi votada não é suficiente ainda, os recursos que serão disponibilizados, mas já melhora, mas não resolve. Mas há outras situações culturais que estão envolvidas nisto e que nós precisamos de mais tempo. Só que o fato de que nós tenhamos consciência que é necessário mais tempo, não significa que nós não vamos correr atrás. Então, quanto mais nós interferirmos e correr atrás, o tempo vai diminuindo. Mas não podemos, temos que ter ponderação. Então, não podemos também condenar alguém que não conseguiu resolver o problema da educação. Porque ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, nem o Papa, conseguiria resolver em 10 anos o problema da educação. Agora, é claro que dependendo das opções que serão feitas nesses 10 anos, isso vai interferir para melhorar mais ou menos a questão educacional. Então, nós, enquanto cristãos e católicos, nós precisamos ter tudo isso: discernimento, ponderação, reflexão, consciência dos recursos, das possíveis soluções, e as soluções são variadas, e aí nós precisamos ter a capacidade de diálogo e dialogar com as estruturas e nas estruturas democráticas, as instituições democráticas que existem, nós temos que dialogar aí e olhar para todos os projetos sociopolíticos, porque a sociedade é plural,
as opções são variadas, as defesas e os argumentos são variados, e nós temos que tramitar nesse meio, né? Que não é tão fácil. Então, eu diria para vocês que o Vaticano II, ele trouxe um amadurecimento em relação à nossa fé e à mensagem do cristianismo. Qual seria? A mensagem cristã não é uma mensagem social, no sentido de que se coloca no mesmo nível das restantes teorias. A mensagem cristã não é nenhuma ideologia, como no passado fora entendida, no seu habitual confronto com o liberalismo, marxismo e cristianismo. O Vaticano II nos diz que a mensagem cristã é no sentido de que é juízo e profecia na perspectiva da salvação do homem total, de todos os sistemas históricos. É uma proposta e uma opção por valores e não por sistemas. A mensagem cristã não opta por nenhum sistema, mesmo porque todos os sistemas têm as suas vantagens, desvantagens, o certo, o errado, etc. e tal. Mas a mensagem cristã opta por valores. O cristão e o católico que quer se envolver e deve se envolver na política, seja com cargos políticos ou de outra maneira, tem que estar fincado em valores. Quais são esses valores principais? Verdade, justiça, amor, liberdade, igualdade, participação e libertação do homem total. Isso serve para que nós também tenhamos condições, enquanto cristãos e católicos, de fazer juízo de valor com relação aos sistemas políticos e econômicos que existem. De fazer juízo de valor em relação aos partidos políticos, que também têm um projeto político e que se coloca à disposição dizendo que aquele projeto político é o melhor para o alcance do bem comum. Porque todos os projetos políticos defendem o bem comum, porque isso é política. Então, vejam só, nós temos que ter a profecia da caridade, mas ter consciência de que devemos nos basear, enquanto cristãos e católicos, nos valores e não nos sistemas. E aí, então, nós vamos começar a esmiuçar aquilo que a cartilha da CNBB nos coloca. Então, o primeiro assunto é exatamente a questão do sistema político. Então, o que seria o sistema político, né? Como que funciona o sistema político no Brasil? Primeiro, que o sistema político no Brasil é democrático. Então, democracia vem do grego, que significa governo do povo. Então, quem governa num regime democrático é o povo. Então, nosso modelo de democracia no Brasil é o representativo. O que significa essa representatividade? Quando a democracia surgiu no mundo grego, lá a democracia era direta. Todos os cidadãos votavam, todos os cidadãos optavam. Você fala, meu Deus do céu, então por que não fazemos assim? Porque lá no mundo grego isso era possível. Por quê? Porque cidadão no mundo grego era apenas uma pequena parcela da população, da sociedade. Então, se conseguia, né, participar. Então, a maioria não era considerada cidadãos. Como no sistema brasileiro, a maioria são considerados cidadãos, o que acontece? Não é possível que todo mundo vota em todos os sentidos. Então, lá tem uma situação assim, de uma construção de uma praça, etc. e tal, todo mundo vai lá e vai votar. Não é assim. Então, o nosso sistema é representativo. O que significa isso? Nós votamos e, através do voto, nós escolhemos alguns para nos representar. Por isso, é uma representatividade indireta. É uma representação indireta e não direta, como era nos gregos. Então, existem o voto, que é a principal forma que nós temos de participação, né, de representatividade nesse regime democrático.
né? Mas lembrando que é o povo que governa. Quando nós quisermos tirá-lo de lá, também podemos. Então, há 4 formas diretas de exercício da democracia. O plebiscito é uma forma, o referendo é outra forma, a iniciativa popular e a ação popular. Então, vamos ver o que significa cada uma dessas formas diretas, aí sim, de participação. Indireta é o voto. Plebiscito. Consulta ao povo antes de uma lei ser aprovada. Então, o plebiscito vem de plebe. Para quem lembra da história, plebe era uma das classes sociais da Roma Antiga, né? Daí vem plebeu, né? Então, você tem um patrício e tem um plebeu. Para quem na sociedade aí ainda existe uma divisão, né? Quando você é considerado patricinha, por exemplo, é a riquinha, é aquela que faz parte da alta sociedade. E a plebeia é aquela que faz parte da ralé da sociedade, né? Por isso que plebiscito é consulta ao povo, porque também, se a gente for buscar historicamente, culturalmente, povo tem um sentido pejorativo, né? Tanto é que tem alguns que dizem, o povo, como se ele não fizesse parte do povo, né? Mas, então, nós tivemos um plebiscito, em 1993, em que o povo foi chamado, isso já estava previsto na Constituição de 88, o povo foi chamado para decidir sobre o regime e o sistema político no Brasil. Então, nós tínhamos 4 opções. Ou nós escolhíamos monarquia ou república, e parlamentarismo e presidencialismo. Para quem lembra da história, quem fez a defesa do parlamentarismo, na época, quem mais fazia defesa disto, era o PSDB. Porém, o povo não sabia ao certo o que era parlamentarismo e nem o que era monarquia. Portanto, o povo acabou escolhendo república e o presidencialismo. Por isso que nós continuamos sendo uma república presidencialista, né? Qual a diferença? Monarquia, voltaríamos então a um rei, a um monarca, e não ao presidente. Parlamentarismo, presidencialismo, qual a grande diferença? Que no presidencialismo, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. E no parlamentarismo, que pode ter um presidente também, ele é chefe de Estado. E o chefe de governo é o primeiro-ministro. E numa monarquia parlamentarista, que é o caso da Inglaterra, o chefe de Estado é o rei ou a rainha, e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, no mundo, nós temos esses regimes todos. Monarquia parlamentarista, por exemplo, na Inglaterra. República parlamentarista. Isso nós temos, por exemplo, na Itália, em que você tem um presidente, mas você tem um primeiro-ministro. E república presidencialista, nós temos Brasil, Paraguai, Argentina, Estados Unidos e etc. Então, isso é um plebiscito, é uma forma que nós temos de participar diretamente. O referendo é uma consulta para verificar se o povo deseja que entre em vigência uma lei aprovada no Congresso. Então, nós somos convocados a ir lá na urna e votar se aquela lei deve entrar em vigor ou não. Um exemplo, em 2005, nós tivemos, então, um referendo sobre a questão do desarmamento, venda de armas e munição. O povo escolheu pelo desarmamento, né? Não é que você não possa ter armas, mas você não pode sair na rua e etc e tal, que é uma das lutas, né, aí que nós temos na atualidade para que isso seja liberado. Uma das promessas aí. Muito bem. Quais são os critérios? As duas formas, tanto o plebiscito como o referendo, são convocações do Congresso Nacional. Então, é o Congresso Nacional que convoca o plebiscito ou o referendo. Para que isto aconteça, é necessário 1/3 da Câmara, dos deputados e do Senado para que haja essa convocação. Então, esse é o mínimo que teremos que ter. Bom, as outras duas formas de participação direta, nós não temos necessidade de convocação do Congresso, que é a iniciativa popular e a ação popular.
O que seria, então, a iniciativa popular? O povo propõe uma lei para o país. Então, nós podemos propor uma lei para o país. Qual o critério? Nós temos que ter 1% do eleitorado brasileiro, vamos pegar a quantidade de eleitores que nós temos, tem que ter, no mínimo, 1% e 0,3% dos eleitores de pelo menos 5 estados. Então, além do 1% do eleitorado do Brasil todo, nós temos que ter, no mínimo, em 5 estados, 0,3% dos eleitores com assinaturas colhidas. Por isso que não é tão fácil a aprovação de uma lei por iniciativa popular. Nós temos apenas, a iniciativa popular é um instituto jurídico a partir da Constituição de 88, nós tivemos apenas 4 projetos de iniciativa popular que se tornaram lei. A Lei 8.930, de 94, que é o caso da Daniela Pérez, que é a questão do homicídio qualificado, que se tornou crime hediondo. A Lei 9.840, de 99, que é o combate à compra de votos. A Lei 11.124, 2005, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. E a Lei Complementar 135, 2010, que é a Lei da Ficha Limpa. Então, só esses 4 projetos na história se tornaram lei. Ação popular. Qualquer cidadão pode propor anulação de atos que causam prejuízo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e social. Então, enquanto a iniciativa popular precisa de um percentual mínimo para que seja proposta uma lei, a ação popular não. Qualquer cidadão, qualquer eleitor, eu sozinho posso propor lá no Ministério Público, lá no Judiciário, uma anulação de atos que causam prejuízo ao patrimônio público. Então, lá um ente público, um prefeito, um governador, um presidente, fez alguma coisa que causou prejuízo ao patrimônio público, ou à moralidade administrativa, ou ao meio ambiente, ou ao patrimônio histórico. Eu posso propor uma ação popular que será julgada pelo Judiciário, com manifestação do Ministério Público, e aí pode ser que eu consiga anular aquela ação que o ente público teve, que o Estado teve. E, obviamente, que a partir, se caso for procedente, se o Judiciário entender procedente a minha ação, eu posso, inclusive, depois requerer as penalidades cabíveis para a situação, né? E ação popular pode ser, inclusive, proposta pelo Ministério Público, que o Ministério Público representa a sociedade. Então, nós temos essas formas de participação política, essa representatividade, tanto pelo voto, mas não é só colocar o voto lá na urna, mas eu tenho outras formas também de participações diretas em relação à questão da política. Muito bem. Além daquelas outras formas, né? Opinando, participando e etc. e tal. Uma outra questão que a cartilha da CNBB trabalha é a questão da política. Então, a própria CNBB, ela vai conceituar política da seguinte forma: relaciona-se à organização da vida em sociedade e à mediação de conflitos. Está associada ao Estado, ao governo, à administração pública. E qual a finalidade da política? O que nós já viemos falando. A finalidade da política é o bem comum. Então, o Papa Francisco diz: direitos humanos fundamentais que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça um vínculo de confiança entre as gerações do presente e as futuras. Em si, a política é boa, interfere na nossa vida em todas as situações, na educação, na saúde, no lazer, no bem-estar, na qualidade de vida e etc. e tal. Então, a política é boa em si, né? Agora, ela é feita por homens, e os homens podem ter atitudes que não condizem com aquilo que é a essência da política, que é o bem comum. Mas dentro da política nós temos a questão da cidadania.
que é o exercício do direito e dos deveres. Muita gente se esquece que ser cidadão não é simplesmente exercer os seus direitos, mas também os seus deveres de uma pessoa em um Estado. Qual é a condição para você ser considerado cidadão? Nacionalidade. Então, você é cidadão brasileiro se você tiver nacionalidade brasileira, seja ela nata ou naturalizada. Então, dentro dessa questão da cidadania, a Constituição de 88, ela vem muito forte na questão dos direitos sociais. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e assistência aos desamparados. Esses são os direitos sociais que estão na nossa Constituição. Então, qual é o dever do político em relação à nossa cidadania? Desenvolver políticas públicas que atendam cada um desses direitos citados aí na Constituição. Então, podemos e devemos cobrar de cada político, de cada ente do Estado, exatamente políticas que condizem com os direitos que a Constituição nos garante. Então, toda vez que um ato, uma atitude, um comportamento, uma lei, que venha contrariamente a esses direitos, nós temos o dever, enquanto cristãos, enquanto cidadãos, de cobrar. Esse é o nosso dever. Então, como nós estávamos dizendo, o voto é uma forma que nós temos de participação política. E devemos exercê-lo com consciência e com inspiração cristã, baseado naqueles valores que nós citamos e não baseado em sistemas políticos, mas sim nos valores. Então, quando eu vou depositar o meu voto em alguém, quando eu vou depositar o meu voto se é para uma lei entrar em vigor, se é para opinar sobre alguma coisa, o que eu, enquanto católico e cristão, devo pensar? Aquele político, aquele candidato, defende os valores que o cristianismo e o catolicismo defende? Defende os valores que eu, enquanto cristão e católico, defendo? Ou deveria defender? É nesse que eu devo depositar o meu voto. Independente de partido, independente do sistema político que ele está inserido. É pelos valores que eu tenho que depositar o meu voto. E o voto é algo extremamente importante, por isso que nós devemos exercê-lo com consciência. Consciência política, consciência cidadã, mas nós, aqui, temos que ter uma outra consciência, que é a consciência cristã. Então, para aqueles que não são cristãos, para aí, consciência política, consciência cidadã. E nós temos mais um, que é a consciência cristã. Então, o voto é a autorização do cidadão para que alguém governe em seu nome, que nos represente, e represente os nossos valores, obviamente. Então, no Brasil, o voto é obrigatório, dos 18 aos 70 anos. Depois dos 70, ele é facultativo, e dos 16 aos 18, ele também é facultativo. E aí há toda uma discussão, que não cabe aqui a gente esmiuçar em relação a essa obrigatoriedade. Tem países que o voto não é obrigatório, tem pessoas que defendem que deveria cair aqui no Brasil essa obrigatoriedade, é uma discussão que merece mais cuidados para que a gente possa fazer com mais profundidade. E aí nós temos os tipos de votos. O voto válido, quando o eleitor escolhe e vota em um candidato ou partido. Então, você vai lá na urna, votei lá no João. Então, o voto é válido. Eu escolhi, ou votei no partido, que eu posso também votar na legenda. Está lá o voto válido.
Voto nulo, quando o eleitor digita um número inexistente. Eu vou lá na urna e digito qualquer número que não existe, nem para um candidato, nem para o partido. Esse voto será nulo. Pessoal que quiser aproveitar. Tem uma microfonia, né, povo? Quem quiser aproveitar para colocar o questionamento no chat daquilo que já foi conversado, apresentado, acho que já é o momento em que você pode estar indo colocar a tua questão. Depois o professor vai estar nos colocando e respondendo cada uma das questões. Mas aproveita agora o espaço e já vamos colocando, né? Destacar aí algumas colocações, se você quiser fazer como destaque, complementar através de texto, um apontamento. Agora é o momento para você poder estar colocando enquanto o professor está se conectando novamente. Infelizmente, é a realidade da nossa internet, né? No Brasil, nós temos essa realidade. Sim, podemos ir, então, fazendo, como eu disse, pode ser feita a utilização do chat, para aqueles que desejarem colocar questionamento ou apontamento, complementar, sintam-se à vontade e com toda a liberdade para estar colocando. Voltamos? Voltamos. Voltamos? Onde nós paramos? Alguém me dá um toque aí. É onde vocês viram? Ok? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Até onde fomos? Então, ok. Então, nós temos também o voto na legenda, que é quando o eleitor escolhe um partido, e aí para onde vai o voto? Para o candidato mais votado daquele partido. E temos o voto do preso. Somente pode votar os presidiários que ainda não foram definitivamente condenados. Os demais têm seus direitos políticos suspensos. Então, quando você está condenado, definitivamente, os seus direitos políticos são suspensos por período que você vai cumprir a sua pena. Então, existe no Brasil uma questão que diz que o voto nulo e o voto branco anulam a eleição. Isso não é verdade, certo? Só são computados os votos válidos. Aquele que foi lá na urna e realmente votou no candidato. Os votos nulos e brancos são contados separadamente, mas não tem nada a ver com a validade ou não da eleição. Então, por quê? Porque a Constituição diz que é a maioria
dos votos válidos. Então, se o cara tem a maioria dos votos válidos, está eleito. Muito bem. Ainda dentro do sistema político, nós temos, então, uma questão da democracia, que é o sistema de freios e contrapesos, baseado na teoria de Montesquieu, da tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Por que essa teoria foi criada e fomentada? Porque, na época, havia um regime na Europa chamado absolutismo, em que o rei centralizava todo o poder em suas mãos. E aí, como que nós vamos fazer? Bom, é bom o rei centralizar todo o poder em suas mãos? Tanto é que o protótipo de absolutismo que nós temos é um rei francês chamado Luís XIV, em que ele pronuncia a frase "L'état c'est moi", o Estado sou eu, a lei sou eu. Ele tinha direito à vida e à morte das pessoas. Então foi criada a tripartição do poder para quê? Para servir de freios e contrapesos. O que significa isso? Um poder freia o outro. E fiscaliza o outro. Então, nenhum dos poderes, mesmo que tenha harmonia entre eles, independência entre eles, mas um serve para regular o outro. Então, o que faz o executivo? Ele administra. Quem é o executivo federal? Presidente. Estadual, governador. E municipais, o prefeito. O legislativo federal, o que ele faz? Elabora leis, igual o municipal e o estadual. Quem é o legislativo federal? Congresso Nacional, Câmara de Deputados e o Senado Federal. Quem é o legislativo estadual? Assembleia Legislativa, formada pelos deputados estaduais. Quem são o legislativo nos municípios? A Câmara de Vereadores. Judiciário, o que faz? Aplica as leis, garante a realização dos direitos e soluciona os processos, conflitos, etc. e tal. Então, o executivo legislativo, ele existe a nível federal, estadual e municipal. O judiciário, ele só tem 2 âmbitos, federal e estadual. Então, quem é o Judiciário Federal? Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, do Trabalho, Eleitoral, etc. e tal. A nível estadual, quem é o Judiciário? Os tribunais regionais, que o nosso é de Porto Alegre, e as comarcas, no caso, Cianorte, que abrange os municípios aí da circunvizinhança. Aí vocês poderiam perguntar, mas e o Ministério Público faz parte do Judiciário? O Ministério Público não faz parte do Judiciário. O Ministério Público não faz parte de nenhum desses poderes. A única coisa que o Ministério Público faz parte do poder é do Executivo, mas para a questão orçamentária. Mas ele é um órgão independente e autônomo. Portanto, ele é um órgão fiscalizador do poder público. Na prática, ele funciona quase como um quarto poder, né? Mas não é quarto poder. Funciona como se fosse, né? Então, ele faz parte do Executivo somente para fins orçamentários. E ele está dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. As atribuições, tanto do Ministério Público da União como do Estado, é a mesma. Qual é? Defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais, os interesses individuais indisponíveis. Ou seja, ele tem que representar a sociedade. Então, o Ministério Público, ele é o representante da sociedade, tem que entender os interesses coletivos. Por isso que, por exemplo, em Cianorte, o Ministério Público tem lá o nome de Casa da Cidadania, porque ele está em defesa dos cidadãos. Bom, qual é a estrutura política dos municípios? O Brasil é uma República Federativa do Brasil, e esse é o nosso nome, né, de país, porque é uma república, portanto, democrática, presidencialista, federativa, por quê? Porque é dividida em Estados-membros, e esses Estados-membros, eles têm autonomia administrativa. Então, a federação, no Brasil, nós temos 26 Estados-membros, 5.570 municípios, mais o Distrito Federal. Então, o município, e tanto o Estado como o município, e por que nós estamos falando de município? Porque, né, a questão das eleições municipais tem autonomia administrativa e é chefiada pelo governo. Então, mesmo que nós temos uma Constituição Federal
nós temos uma Constituição estadual e uma lei orgânica do município, né, o município tem autonomia administrativa. Então, mesmo que a Constituição diz que os municípios devem investir em educação 25%, mas o prefeito tem autonomia para investir 40%, 50%. O que ele não pode é investir menos do que a Constituição. Por quê? Porque nós somos uma federação. Então, existe a lei federal, que é a lei maior, a Constituição. Ele não pode fazer nada que contrarie a Constituição, nem federal, nem a estadual, mas existe essa autonomia administrativa nos municípios. Quais são os critérios para ser candidato a prefeito ou a vereador? Primeiro, ter nacionalidade brasileira, tanto nata como naturalizada. Para prefeito, no mínimo 21 anos. Para vereador, mínimo 18 anos. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, pleno, portanto, ele não pode ter suspensão de direitos, principalmente por condenação, etc. e tal. Tem que ser alfabetizado, lembrando que a alfabetização no Brasil é só você escrever um bilhete. Domicílio eleitoral no município há pelo menos 6 meses. Então, eu tenho que estar com o meu título de eleitor pelo menos 6 meses, por exemplo, em Cianorte. E filiado a um partido político por, no mínimo, 6 meses. Então, não existe outra maneira de você ser candidato a prefeito ou a vereador se você também não estiver filiado em algum partido. A questão é, e nós leigos? O que a igreja nos orienta em relação a essa participação? E isso diz a cartilha da CNBB. A igreja incentiva os leigos a participar, que têm vocação para a política, assumirem cargos políticos. Então, para os leigos, a orientação é: precisamos participar da política. Precisamos buscar, inclusive, cargos públicos, principalmente aqueles que têm uma vocação para essa participação mais efetiva. João Paulo II diz: tomar a sério a política, nos seus diversos níveis, local, regional, nacional e mundial, é afirmar o dever do homem, de todos os homens, de reconhecer a realidade concreta e o valor da liberdade de escolha que lhes é proporcionada, para procurar e realizar juntos o bem da cidade, porque política é exatamente cuidar do bem da cidade, da nação e da humanidade. A política é uma maneira exigente, se bem que não é a única maneira, de viver o compromisso cristão ao serviço dos outros. Então, aí nós podemos pensar, e essa reflexão que a CNBB faz. Então, vamos formar uma bancada evangélica, uma bancada católica? É isso que a igreja diz para os leigos? Já que ela diz que os leigos têm que participar, têm um dever e obrigação de participar? O que diz a CNBB? A política deve buscar o bem comum de todos. Por isso, nenhuma instituição, nem a igreja, deve buscar seus próprios interesses. O político católico atua em torno de valores humanos recebidos da tradição cristã. Não é a igreja, a instituição, que atua politicamente, mas homens e mulheres com compromisso cristão que faz parte da igreja. Então, não é a igreja que está atuando politicamente, somos nós, leigos, homens e mulheres que temos compromisso cristão, compromisso com o evangelho, compromisso com a caridade fraterna, compromisso com a justiça, compromisso com a paz, compromisso com o bem comum, que iremos atuar. Então, essa é uma atuação do leigo enquanto cristão, obviamente baseado nos valores da igreja, do cristianismo. Muito bem, mas se a igreja diz que nós, leigos, temos que participar, e os padres religiosos, o que a igreja e a CNBB nos orienta? Aí há uma diferença, né? Acredito que todos saibamos a diferença de padre religioso, mas como no meu convívio eu vejo uma certa dificuldade de entendimento, há uma diferença aí. Padre, ele faz parte da hierarquia da igreja. E ele tem um único voto, que é o voto de
obediência. Ele não tem voto nem de castidade, nem de pobreza. Muito bem. O religioso, ele faz parte de uma ordem religiosa, de uma congregação. E ele tem 3 votos: obediência, castidade e pobreza. Mas existe padre que é padre e religioso. Mas lembrando que a vida religiosa, ela é antes da vida sacerdotal. Portanto, o padre que é padre religioso, a vida religiosa tem que sobrepor a vida de padre. E ele, enquanto religioso, ele faz voto por escolha, por opção de obediência, castidade e pobreza. Então, por exemplo, os padres formados no seminário do bispo, ele é um padre secular, não religioso. Um padre formado na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, ele é um padre e religioso. Um irmão, que nós conhecemos como irmão de caridade, ele é um religioso. As freiras, as irmãs, elas são religiosas. Então, elas fazem parte de uma congregação, de uma ordem religiosa, né, das mais variadas, e etc. e tal. Então, existe uma constituição lá para ser seguida. Então, há essa diferença aí. Qual a orientação? É a mesma orientação para os leigos? Não. Só voltando um pouquinho. Alguém pode dizer, então por que o padre não pode casar? O padre não pode casar, não é pelo voto de castidade. O padre não pode casar por obediência, pelo voto de obediência. E a igreja pede para que ele não case. Então, por obediência, ele não casa. Então, se a igreja um dia liberar o casamento para os padres, o padre secular poderá casar. O padre religioso, não, porque ele tem voto de castidade, por opção, a não ser que ele peça para passar a ser um padre secular. Essa é uma discussão muito interessante, mas só para ilustrar aqui. Mas então, qual a orientação para os padres religiosos? É a mesma do leigos? Não. A igreja é contra a participação dos padres religiosos. Por quê? Qual é o argumento? Porque a participação de um padre, imagina um padre candidato a prefeito de Cianorte, ele vai dividir a comunidade. Então, esse é o argumento para a não participação do padre ou religioso. O que diz o Código Canônico, de Direito Canônico? Os clérigos são proibidos de assumir cargos públicos que implicam participação no exercício do poder civil. Pois bem, mas apesar de haver essa proibição no direito canônico, não há nenhuma penalidade caso o padre ou religioso participe e assuma um cargo público. O que acontece na prática? Cada diocese possui normas próprias. Então, nós temos padres que participam de cargos públicos? Temos. Temos religiosos que participam? Temos. Geralmente, o que as dioceses fazem? O padre, ele é afastado do ministério sacerdotal no período que ele é candidato e, se ele for eleito, no período que ele exercer o seu mandato, o seu cargo público. Isso é o que acontece na prática. Mas, pelo direito canônico, existe essa proibição por conta dessa divisão. Então, vejam só. Já finalizando, para nós irmos para os questionamentos e perguntas, o Ratzinger, Joseph Ratzinger, que foi cardeal há muito tempo, Papa Bento, diz assim, não pode haver na sua vida 2 caminhos paralelos. De um lado, a chamada vida espiritual, com seus valores e exigências, e de outro, a chamada vida secular, ou seja, a vida da família, de trabalho, das relações sociais, do empenho político e da cultura. O que o Ratzinger nos chama a atenção? Que nós não podemos dissociar essas 2 coisas. A nossa vida espiritual, privada, de fé, de vivência, de participar das missas, de participar dos movimentos, seja ele renovação carismática, seja ele concílio, seja ele os acampamentos
aí que se tem, seja ele a catequese, etc. Essa é a nossa vida espiritual, e não podemos deixar de participar, mesmo porque é essa vida espiritual que nos fortalece e que nos dá motivação, que é aquela caridade fraterna, para que nós possamos concretizar e construir a justiça, a paz, a verdade, etc. e tal. Mas esta vida não pode ser paralela, ser um caminho paralelo daquela vida real, da realidade concreta, que é a vida lá na família, no trabalho, nas relações sociais, no empenho político, da cultura, da educação, da saúde, etc. e tal. Enquanto cristãos, nós somos um só. Seja quando estamos lá na igreja, participando da Eucaristia, que nos fortalece, que nos dá vida, mas também quando nós estamos no dia a dia, na vida concreta. Não podemos ser cristãos só de templo. Não podemos ser cristãos só lá dentro das quatro paredes. Aí ainda é muito fácil, né? Agora, esta caridade, esta forma de caridade mais alta, que é o amor através das estruturas, tem que ser concretizada no dia a dia. E é por isso que a CNBB, ela estimula, insiste, orienta a participação dos leigos na política. Seja sendo candidato, seja participando das discussões com os candidatos, seja estudando sobre política, seja rezando para os governantes, rezando para os candidatos, tudo isso é necessário na nossa participação. Então, aqui, a gente termina essa primeira parte de orientação da cartilha da CNBB, que é em relação ao sistema político. Como é que funciona o sistema político? Como é que funciona o voto? O que é voto? Como é que funciona a questão da cidadania? Como é que nós podemos participar diretamente através da iniciativa popular, da ação popular, do plebiscito, do referendo, e etc. Então, paramos por aqui, e eu passo a palavra, então, ao Daniel e ao Paulo, para que a gente possa fazer um debate, podem perguntar, podem questionar, vamos dialogar, que o diálogo sempre é o melhor caminho para que a gente chegue a um consenso, e a partir do consenso, então, que a gente realmente tenha atitudes que vão ao encontro daquilo que o Evangelho nos pede, que é exatamente esse amor ao próximo. Você que sabe, pode decidir aí, Daniel. O que você prefere? Eu entendi a questão do Paulo, ele está dizendo, bom, o sistema atual que nós vivemos, não é isso? É possível uma nova forma de governo? Bom, Paulo, você poderia dizer o que você está entendendo por forma de governo? Professor, nós colocamos, da forma como o senhor colocou para nós, o nosso sistema político, uma democracia, nos daria um modelo de governo onde realmente o poder emanaria do povo, para o povo e com o povo. O modelo de democracia atual, esse sistema formado nas estruturas, como o senhor bem colocou, ele possibilita hoje, como ele está organizado, como ele está enraizado culturalmente na sociedade, permite que, chegando um representante
chegando uma pessoa com verdadeiros valores e concepção da palavra democracia, reorganize o governo, porque daí o governo eu coloco na forma de administração. Administrar verdadeiramente como uma democracia. Nesse sentido, governo e sistema. Muito bem. Eu diria para você assim, que é possível avançarmos. Então, vamos trabalhar na ideia de avanço. Podemos avançar muito a partir da pessoa que assume a administração do governo? Podemos. Vamos resolver a maioria dos nossos problemas? Não. Por quê? Não depende exclusivamente da pessoa, porque ela também vai estar rodeada dessa estrutura, que é uma estrutura que melhorou muito nos últimos anos, permitiu muitos avanços, inclusive democráticos, mas também tem muito ranço ainda de não democracia, de autoritarismos. Então, vejam só, o que eu coloco? Mesmo porque essa mudança, ela passa pela questão cultural, pela questão educacional, da própria população. Até que ponto nós também, enquanto população, queremos de fato que as coisas melhorem? Porque construir um país mais democrático, melhorar as estruturas, fazer avanço nas nossas instituições democráticas, significa também ferir interesses individuais, interesses que estão arraizados na nossa cultura, enquanto busca excessiva, exacerbada do lucro, daquele egoísmo que eu sempre quero mais, que nunca, o que eu tenho nunca está bom, e etc. e tal. Então, mesmo que você tenha uma pessoa que assuma a administração do governo com boas intenções, inspirada nos valores do Evangelho, ainda assim ela terá dificuldades para implantar esses valores. Agora, se ela é uma pessoa já intencionada e que tem assimilado esses valores, obviamente que ela está em muito melhores condições de fazer mudanças e de fazer os avanços. Se nós tivermos uma pessoa não imbuída desses valores, que esses valores ainda não estão assimilados, aí sim, até aquilo que nós conquistamos até hoje, a duras penas, a tendência é ir para a derrocada. Então, nós temos hoje instituições democráticas sólidas? Temos. Totalmente sólidas? Ainda não. Temos muito a caminhar. Estamos em movimento. Mas é importante estarmos em movimento e que esse movimento seja num avanço positivo, em direção à democracia. E uma democracia plena, porque a nossa democracia no Brasil, ela ainda é um bebê. É uma democracia ainda praticamente infantil. Nós estamos no início de um processo democrático. Então, nós temos que acelerar muito para que nós realmente chegamos a uma democracia que nós possamos dizer, olha, estamos satisfeitos. Mas eu diria que jamais nós vamos estar num regime democrático totalmente satisfeito. Porque as demandas também vão mudando. As necessidades humanas da sociedade também vão mudando com o passar do tempo e se tornando cada vez mais exigentes. Então, é possível, sim, que alguém que esteja inspirado nos princípios, nos valores evangélicos, que seja bem intencionado e que em sua vida, na sua história, exercitou a boa política, exercitou a caridade, exercitou o serviço ao bem comum, é possível que nós tenhamos avanços significativos, tanto no nosso município, quanto no Estado, como no Brasil, como no mundo. Haja vista,
podemos observar o mundo. Eu aqui não quero citar nomes, mas o fato de você ter um presidente de um determinado país, um outro presidente, olha como o mundo se comporta diante das situações. Então, como diz o Papa Francisco, que a boa política é voltada para a paz, olha o que nós assistimos nos últimos tempinhos aí, bem curtos, em relação à paz mundial. Dependendo do presidente, que se tem uma determinada nação importante no cenário mundial, nós colocamos em risco a paz mundial ou preservamos a paz, por atitudes de um administrador, de um gestor, dos seus valores. Então, ter os valores assimilados na vida de um político faz muita diferença. Mas não tem salvador da pátria. Certo? Não existe salvador da pátria. Nem a nível municipal, estadual e federal. Mesmo porque é toda uma estrutura em volta. Mas é possível nós, aos poucos, mudar a estrutura. E eu vou te dizer, mudando uma vírgula na estrutura, o efeito na sociedade como um todo é absurdo. É isso que nós temos que ver. A mudança de uma vírgula faz uma diferença absurda de resultado positivo. Eu volto na educação, por exemplo. Uma vírgula a mais na educação, um professor mais responsável, mais imbuído dos valores da educação, faz uma diferença enorme numa escola, numa sala de aula, na vida dos seus alunos. E aí não é só dos seus alunos, porque aí também vai interferir na geração futura. Então, nós temos que ser esperançosos. A esperança deve ser o nosso norte, porque senão a gente também não se mexe, se não tivermos esperança. Se não acreditarmos que é possível fazer melhor, é possível fazer mais, é possível fazer mais rápido, é possível mais democracia, é possível que a democracia atinja mais pessoas, é possível incluir mais pessoas para usufruir e se beneficiar dessa democracia, porque alguns já se beneficiam, outros menos, outros nada. É possível, se nós acreditarmos nisso e ajudar os nossos governantes, os nossos administradores, nesta luta, com certeza a diferença será muito grande. Então, obviamente, quando nós formos escolher um candidato, nós temos que olhar quais são os valores e se esses valores que ele defende são democráticos. Porque se são democráticos, meio caminho já está andado. O resto é conosco e com o próprio governante. Então, é possível. Então, mesmo que nós tenhamos um ambiente de corrupção, de sujeira, mas não há outro ambiente para fazer política a não ser esse. Né? Não há outro ambiente escolar para se fazer educação que não seja esse que nós conhecemos. Não há outro ambiente de saúde para fazer saúde e boa saúde que não seja esse ambiente que nós conhecemos, que é do SUS. Então, estamos diante da pandemia. Não adianta o médico ficar sonhando um hospital perfeito, que tenha todos os equipamentos, todos os recursos, para ele falar, agora eu vou fazer saúde. Não é assim que funciona. O ambiente para ele fazer saúde é esse que tem aí. O ambiente para fazer educação é esse que ele tem aí. Inclusive, vamos usar a igreja como exemplo. O ambiente para a gente fazer igreja é esse aí. Não há outro ambiente para se fazer igreja. Se o padre ficar esperando, ou o leigo engajado ficar esperando outro ambiente para fazer igreja, ele nunca vai fazer igreja. Se for esperar um outro ambiente para a gente fazer a evangelização acontecer, não vai. Mesmo porque Cristo disse que ele não veio para os sãos, mas para os pecadores. Então, é num ambiente de pecado
É num ambiente de pecado social que nós somos convocados, que nós somos chamados para fazer política, para construir a caridade fraterna. Não há outro ambiente. Mas é possível, mesmo nesse ambiente. Tanto é que nós temos líderes políticos que, mesmo num ambiente complexo, fizeram muito para a democracia. Né? E podemos citar vários políticos que fizeram muito, inclusive para a redemocratização do país. Num ambiente difícil, né, de perseguição, de tortura. Eles estiveram lá lutando pela redemocratização. Né? Vamos citar aí Dom Helder Câmara, por exemplo. Vamos citar aí Evaristo Arnes, por exemplo. Num ambiente difícil de perseguição da igreja, de perseguição dos movimentos, lá estavam eles apoiando, dando cara a tapa. E se eles não tivessem feito? Será que hoje nós teríamos um país engateando na democracia? Volto com você, Daniel. Espero ter respondido. Falando, obrigado. É uma situação complexa. A igreja, na verdade, aí estou falando das igrejas de forma geral, certo? Elas sempre participaram de alguma forma da política, mesmo porque o próprio Papa Francisco, a política também interfere nas igrejas. Tanto é que o que nós assistimos hoje é exatamente uma interferência do poder público nas igrejas e das igrejas no poder público. Então, o abuso do poder religioso, eu acredito, Stallone, que nós precisamos de institutos jurídicos melhorados. Por quê? Que nós precisamos de institutos jurídicos melhorados. E aí o Supremo não tem muito o que fazer, porque o Supremo só pode fazer a partir das leis que já existem. E eles, por isso que o sistema político nosso, como eles não elaboram leis, eles não podem interferir muito. Por quê? Porque a lei também os limita. E aí seria um abuso de poder do judiciário. Então, é uma situação, talvez, ela não é tão nova, Stallone, porque me lembro muito bem que quando lá nos meus idos 15 anos, etc. e tal, alguém dizia para mim o seguinte, que havia uma intenção de uma grande potência mundial, e todo mundo sabe qual era essa potência, de usar as igrejas no Brasil para conseguir uma conservação de um Estado autoritário. E que havia, inclusive, investimentos dessa grande potência para a manutenção desse Estado autoritário que era o militarismo. Tanto é que, naquela época, se dizia que, em algumas igrejas, eles eram orientados pelos seus líderes religiosos havia um projeto político de um líder político que ainda está vivo, né, que ainda está aí nas mídias, etc. e tal. E o projeto dele era exatamente se tornar presidente do Brasil. Isso não aconteceu, e eu acredito que só não aconteceu, porque houve um escândalo lá no Oriente Médio, que ele foi fazer uma visitinha no Oriente Médio, e houve um escândalo específico e que tirou ele do foco. Mas eu digo assim, esse abuso do poder político, ele existe, certo? Mas eu posso dizer para você também que a CNBB, né, ela também tem um poder político, mas ela não exerce tanto publicamente. Mas ela também tem esse poder político e, graças a Deus, a CNBB utiliza esse poder político para o bem. Né? Então, as igrejas, elas são fortes. Né? Por quê? Porque elas são orientadoras,
porque elas direcionam os seus fiéis, etc. e tal. Mas da forma que você está falando, que é esse abuso do poder político, o que nós temos que fazer? Simplesmente recolher a igreja, a instituição, para dentro daquilo que ela foi criada. Eu acho que cada instituição tem que cumprir o papel para que foi criado. Se ela deixa de exercer a sua função social, a sua finalidade social para que ela foi criada, ela tem que ter uma responsabilidade, uma penalidade em relação a isso. Inclusive as igrejas. Então, não é porque elas são igrejas que elas não deveriam ter as penalidades. O problema é que o nosso sistema legal não abarca essas questões ainda. Porque talvez a gente não assistiu até hoje uma influência tão grande, tão incisiva e tão intensa. Então, talvez agora é uma demanda que a sociedade tem, de nós limitarmos a atuação das igrejas nessa situação específica de abuso do poder político, certo? Bem lembrado que o Papa diz, né? Nós participamos da política não enquanto instituição, mas enquanto homens e mulheres leigos que têm participação na política. Agora, quando é a instituição igreja participando, aí nós temos que analisar. Mas eu diria para você, ainda é um assunto espinhoso, e que nós precisamos usar tudo aquilo que eu disse anteriormente. Discernimento, ponderação, reflexão, porque é uma situação que precisaria de muita reflexão para nós chegarmos a um denominador que não deixasse das igrejas ser igrejas, mas também que elas tivessem um limite de atuação. Talvez, e aí eu não estou falando das igrejas como um todo, certo? Aí nós temos que ter o discernimento de quais nós estamos falando que usa do abuso do poder. Mas passa também pelo poder econômico, pelo poder financeiro. Né? Até que ponto elas estão usando aquilo que vem de uma doação de caridade dos seus fiéis para usos especificamente espirituais, voltado para o bem comum ou para os interesses pessoais. Então, aí, talvez também nós devemos limitar a atuação dos líderes religiosos, inclusive com relação ao poder econômico e financeiro. Mas é um assunto espinhoso. Mas eu acho que demanda um instituto jurídico para fazer as devidas limitações e cercar um pouco para que não fuja daquilo que é a função social e espiritual das igrejas. Não todos, obviamente, né? Tem umas que estão livres disso. Não sei se você está satisfeito. Se não estiver, pode reperguntar. Daniel, com você. Daniel, claro que tem. O limite nosso chama-se evangelho. Não podemos ultrapassar. A nossa inspiração de atuação, seja no Congresso, seja na política, seja na nossa vida pessoal, é exatamente a inspiração do evangelho. Então, nós só podemos e devemos defender aquilo que está de acordo com os valores do cristianismo. Se eu sou cristão, eu tenho que defender os valores cristãos. Ou eu sou cristão ou eu não sou cristão. Não dá para servir a dois senhores. Servir a Deus e servir aos meus interesses pessoais ou às minhas filosofias de vida.
Enquanto cristão, eu tenho que defender os meus valores cristãos. Agora, nada impede, Daniel, que dentro da igreja eu abro alguma discussão em relação de alguns temas que eu não concorde com a igreja. Porque a igreja também, ao longo da sua história, mudou de posicionamento em relação a alguns temas. Inclusive, pediu desculpas em relação a alguns posicionamentos. Então, o que eu tenho que fazer enquanto cristão? Lá, enquanto cristão, enquanto igreja, tenho esses valores, eu tenho que defender os valores cristãos. Porém, ao ser igreja, eu também preciso discutir com a minha igreja algumas situações. Mas isso eu vou fazer dentro da igreja. Eu não posso fazer e não devo fazer na rua. Ou ficar boquejando que eu sou contra isso. Vamos lá, vamos chamar a igreja para discutir. A igreja tem também as formas democráticas de participação da igreja, nos seus debates. Então, vou chamar a igreja para discussão, vou participar da discussão. E dizer, a interpretação que a igreja faz a respeito disso, eu não sou favorável. E por que eu não sou favorável? Por isso, por aquilo. Baseado nisso, nisto e nisto. Obviamente que para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso usar a minha experiência de cristão, a minha experiência de vida, a minha experiência espiritual para fazer essa discussão. Então, as mudanças que eu acho que a igreja deve fazer, os posicionamentos da igreja que eu acho que não estão corretos, eu tenho que travar esse debate também dentro da igreja. E é por isso que eu falo que quando o Papa diz que nós devemos superar as ideologias, nós também temos que superar as ideologias dentro da própria igreja. Porque a igreja, que é feita de homens, de mulheres, igual eu, igual você, igual todos nós, também nós estamos sujeitos às nossas ideologias. Também estamos amarrados a algumas ideologias, ou por uma questão de estudo, por uma questão diária, por uma questão de formação, por uma questão de influência familiar, etc. e tal. Nós também temos esse tipo de situação. Então, nós, enquanto igreja, também dentro da igreja, temos que ter a capacidade de dialogar conosco mesmo. E aí envolve os padres, envolve os religiosos, envolve os bispos, envolve os leigos, envolve os movimentos todos. Nós temos que ter a capacidade, aquilo que nós cobramos de democracia no mundo político, nós também temos que vivenciar dentro da nossa própria igreja. Nós também temos que exercitar a democracia e o diálogo dentro da igreja. Para que temas espinhosos, e estamos assim, diante de uma enxurrada de temas espinhosos, muitos espinhosos para nós, alguns novos, outros antigos, nós precisamos abrir essa discussão dentro da igreja. Tomás de Aquino diz que tudo pode ser discutido. E os estudos que nós fazemos, dentro da teologia, dentro da filosofia, é exatamente para isso, para proporcionar essas discussões. O que nós não podemos é sentarmos em cima de certas regras, porque uma situação são os dogmas da igreja. Outra coisa são as regras. E essas regras, elas têm também variado ao longo da história. Mas os dogmas estão lá preservados. Então, há N interpretações. Por isso também que, aí eu estou falando da Igreja Católica, nós sofremos também embates dentro da própria igreja. E aí você vê esses embates nos sínodos dos bispos, nas reuniões, etc. Não há também concordância em relação. Por isso também que nós temos algumas práticas diferenciadas. Se você perguntar para um, ele vai ter um posicionamento. Se você pergunta para um outro, você tem um posicionamento. Porque muita coisa também é nova para aqueles que exercem o sacerdócio, a hierarquia da igreja. Muitos também são contrários a algumas ideias do Papa. O Papa também é contrário a algumas ideias de outros membros da igreja.
Mas isso faz parte, isso sempre foi assim. São Pedro e São Paulo também, eles não entravam em alguns acordos. Eles também discutiam as interpretações que fazia do Evangelho. Então, isso é próprio da igreja. A igreja tem que ser viva, tem que ser dinâmica, e tem que se abrir também para o debate, tem que se abrir para o diálogo, tem que se abrir para as novas concepções, para as novas visões, etc. e tal. Não que ela tem que aceitar. O que eu diria é o que o Padre Zezinho diz. Olha, nós temos que ser igreja do nosso tempo. O que é ser igreja do nosso tempo? Nem de 30 anos atrás e nem de 50 anos na frente. Então, o que eu diria para você? Eu acho que tem muita gente que está há 30 anos atrás e que tem gente que está há 50 anos na frente. A gente tem que dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. Né? Não pode ser uma coisa muito avançada, porque nós não damos conta, e nem muito atrasada. Vou te dar um exemplo. Casamento de padre. Os fiéis não estão preparados ainda para o casamento do padre. Mesmo que haja uma intenção da igreja em liberar. Mas os próprios fiéis não estão. Haveria um conflito muito grande entre os próprios fiéis se fosse liberado o casamento para padres. Eu acho que talvez um dia isso aconteça. Mas também é necessário uma preparação, um debate, né, para que as gerações mais antigas entendam algumas coisas, etc. e tal. Não que eu sou favorável, tá? Mas eu acho que há uma discussão no seio da igreja em relação a isso. Mas nós não estamos preparados ainda para aceitar. Então, eu acho que nem 30 anos atrás, nem 50 na frente. Então, eu acho que, às vezes, quando há certos posicionamentos, tem alguns que estão 50 anos na frente e outros 30 anos atrás. Nós temos que ser igreja do nosso tempo. Mais alguém? Que bom. Daniel, professor, só tenho a parabenizar e agradecer a vocês que proporcionaram a todos nós esse momento de crescimento, de formação, eu digo, amadurecimento, esse processo, como o professor nos dizia, da democracia. Esse espaço que o Centro de Estudos abre para que todos, e olha que foram muitos convidados, estivessem hoje, pudessem aqui opinar, questionar, lideranças, como nós temos aqui, e eu quero agradecer de todo o coração pela presença de cada um de vocês que puderam estar conosco, assistindo, ouvindo, questionando, acrescentando. Tivemos entre nós pré-candidatos, isso é importantíssimo, e fico muito feliz por esse primeiro encontro com este material da cartilha, onde a CNBB nos apresenta toda essa temática, e digo assim que acredito que no próximo encontro será até um pouco mais instigante, né, pelos temas que trazem, e será uma crescente, até nós nos aproximarmos aí do pleito eleitoral, verdadeiramente, onde ele vai acontecer em cada município. Professor, só tenho a lhe desejar todo o bem, toda a graça, a você, sua família, todos os seus empreendimentos, a sua missão enquanto cristão entre nós, que Deus continue realmente lhe agraciando com este dom da sabedoria e também da oratória, porque é muito agradável escutar você e as suas colocações só nos trazem crescimento cada dia mais. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, obrigado ao Daniel que fez essa mediação. Professor, lhe devolvo a palavra para que possa, então, nos presentear com este, como se fosse um envio para a missão de cristãos, eleitores. Muito bem, obrigado, Paulo, obrigado, Daniel, obrigado aos padres, né, do santuário, das demais paróquias da cidade, do município, né, e
o meu agradecimento por todos aqueles que participaram, que me aguentaram aí um pouquinho, ouvindo. Eu gosto de falar bastante, né? Mas a gente tenta realmente passar aquilo que a gente acredita e que também esteja de acordo aí com os princípios do cristianismo e da igreja. Acho que esse tema é um tema importante. Muitos ainda não ainda assimilaram a importância que é a gente discutir essas questões da participação da política, porque há muito preconceito em relação a isso, mas eu acho que cada vez mais nós, enquanto cristãos, temos que nos envolver, né? E assim, para finalizar e dar uma boa noite para vocês, mais uma vez aquela canção do Padre Zezinho, né? Que diz que de que me adianta louvar a Deus, me ajoelhar e me benzer, se ali logo adiante, ao encontrar ao meu irmão, disser que não tenho tempo para me envolver? Serei julgado pelo meu Senhor por tudo que eu fizer, pelo que eu fizer e pelo que eu não fizer para o meu irmão. Serei julgado pelo meu Senhor por tudo que eu disser. Pelo que eu não disser ao meu irmão, serei julgado pelo meu Senhor. Por que essa canção do Padre Zezinho? Porque, na verdade, essa canção é no sentido de vivermos uma fé alicerçada na vida. De fazer aquele link entre a fé que eu acredito, a fé que eu vivo, o dom da fé, mas que seja alicerçada na vida. Uma fé de obras e de uma oração que acompanha a vida. Quando o nosso seguimento a Jesus não é um seguimento fruto de uma vida de intimidade e de oração, nos tornamos como os fariseus desta palavra, os teóricos e donos da verdade. Portanto, essa música, essa letra do Padre Zezinho, é como se a gente fosse convidado a viver uma fé que transforma, que gera vida. Não adianta irmos na igreja, comungar e não amar aquelas pessoas que estão próximas de nós, ou a gente amar através das estruturas. Pregar sobre o amor e na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, de educação, de saúde, se a gente não viver esta fé concretamente, acho que não adianta de muita coisa. E a política é uma das formas que a gente tem, como o Padre Francisco disse, de servir aos outros, a gente exercitar essa caridade fraterna, que é a essência do cristianismo. Então, fica o meu abraço a todos que participaram, mais uma vez ao Daniel, ao Paulo, aos padres, às lideranças, todos vocês que participaram desse nosso debate, e fiquem convidados para o próximo, que já está próximo. Uma boa noite a todos, um abraço, devolvo a palavra ao Daniel ou ao Paulo. Muito bem, professor. Muito obrigado mais uma vez. Daniel, muito obrigado a todos. Parabéns a todos que estiveram presentes. Que Deus abençoe a cada uma. E tenhamos, então, uma ótima semana, um ótimo mês, até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Se todos puderem ligar a câmera para que complete a tela, para a gente poder fazer um print, né? Se puder ligar isso, vamos aparecendo aí o rostinho de cada um. Daniel, dá um print na tela. Lucas, Gustavo, se puderem aparecer isso, olha aí. Seu João, Dantas, liga a câmera, aqueles que puderem e quiserem. Muito obrigado, olha aí, muito bonito. Vamos então registrar a presença de todos, tá ok? Muito obrigado, gente. Um grande abraço e uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.